O porta-voz de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, disse que a preocupação de Gaza pelas forças israelenses não é a coisa certa a se fazer. Produção, eu quero ler de novo, eu não entendi. Deixa eu ver, o John Kirby deve ter bebido alguma coisa. O porta-voz, agora, vou ler. O porta-voz da Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, tem uma cara meio de maluquinho mesmo, disse que a reocupação de Gaza pelas forças israelenses não é a coisa certa a se fazer. Agora eu entendi. Ou seja, Israel ocupar Gaza. Agora eu entendi. A declaração foi feita em resposta à fala do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que disse em entrevista que o seu país assumirá a responsabilidade total pela segurança da faixa de Gaza quando a guerra contra o Hamas acabar. Então, John Kirby, está correta a sua fala. Diante disso, Ron Dermer, ministro dos Assuntos Estratégicos de Israel, disse à rede de TV norte-americana MSNBC que Netanyahu não falou em ocupar Gaza de forma permanente depois do conflito. Abre aspas, vamos ver se a gente entende então. Israel deverá ter responsabilidade geral pela segurança, mas por um período indefinido, fecha aspas. E o ministro israelense completou, abre aspas novamente, não há absolutamente nenhuma dúvida sobre uma coisa, o Hamas não pode fazer parte da equação, fecha aspas. Bom, vamos aqui, eu vou começar conversando com o Diego Tavares. Vamos entender uma coisa, Diego. Essa história Israel já experimentou e a gente não deve repetir os eventos históricos porque eles se repetem normalmente como tragédias. Em 1982, Israel, o primeiro-ministro era Menachem Begin, ministro da Defesa, general Ariel Sharon, invadiram o Líbano para expulsar a OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, presidida pelo Yasser Arafat. Todos já morreram, já faz tempo, 82. Muito bem. Israel entrou para estabelecer uma faixa de segurança, porque a OLP jogava mísseis no território de Israel, então ele falou, eu vou ocupar o Líbano até uma determinada fronteira que os mísseis não cheguem até o território israelense. Muito bem. Se animaram, foram até Beirute e ocuparam o Líbano. Era para que nem em Gaza, vou ocupar uma parte de Gaza. Aí ocuparam o Líbano. Resultado, criou o Hezbollah. O Hezbollah se estruturou. Um ano depois, o maior atentado terrorista contra a força dos Estados Unidos, fora dos Estados Unidos, foi praticado. 231 mariners foram mortos numa instalação da ONU, 57 soldados do exército francês também. O Hamas foi se fortalecendo, ganhou enorme popularidade no Líbano e a verdade é essa, obrigou Israel a sair em 2000, como os afegãos expulsaram a União Soviética e depois criaram a Al-Qaeda. Israel não precisa aprender com essa lição, ou seja, é uma operação que tem que eliminar e neutralizar o Hamas, mas não adianta cuidar da segurança. Se você não der condições de melhoria de vida daquela população, geração de emprego, investimentos maciços, aproximação com a Arábia Saudita, com Emirados Árabes que podem fazer investimentos naquela região, perfeito, você não vai resolver. É que nem você botar forças de segurança para ficar permanentemente esperando os jovens crescerem, virarem terroristas e praticarem outros atentados. Exatamente. Bom, professor Capeza, essa é a minha interpretação também desse posicionamento do governo israelense. Eu acho que diz muito mais sobre futuro do que sobre passado. É realmente uma declaração de que a operação militar não para até que o Hamas esteja totalmente neutralizado, até que essa ameaça deixe de vez as fronteiras do território israelense. Mas a interpretação feita pelo secretário norte-americano esbarra na própria condição, na condição fática de Israel, que não tem como colocar sob seu serviço social todos os palestinos da faixa de Gaza, por exemplo. Então, essa interpretação eu acho que é até mesmo impraticável. Não tem como Israel assumir essa necessidade de investimento que, olha, basta ver as imagens aqui ao lado. A faixa de Gaza está destruída. Vai precisar de um investimento bilionário, muitos bilhões de dólares para reerguer uma estrutura ali, para dar uma condição de vida, como você colocou, uma condição para que esses palestinos
palestinos se desenvolvam ali, enfim, e reedifiquem o seu território. Então, eu acho que essa declaração é muito mais nesse sentido, de que a incursão não acaba, as forças israelenses não deixam o território de Gaza até que o Hamas esteja completamente neutralizado. Rica Mello, o Hezbollah teve um papel no combate à invasão do Líbano por Israel. Só que depois, sem nenhum motivo, sequestrou 2 soldados israelenses. Israel destruiu ali o sul do Líbano. E aí o Hezbollah recebeu dinheiro do Líbano, reconstruiu as casas e conquistou grande popularidade. Nós temos estimular a luta contra o terrorismo, contra ações de violência gratuita, bestiais, como essa que vimos no dia 7 de outubro, mas não podemos estender essa guerra para o sofrimento da população em Gaza. Como é que é feita essa distinção, Rica? Olha, sem dúvida. Essa aqui, na verdade, é uma dificuldade grande de Israel e do resto do mundo, né? Por um lado, Hamas e Hezbollah são grupos terroristas que a gente entende que fazem um mal muito grande para outras populações de outros países e para a própria população do seu próprio país, né? Porque, no final das contas, quem está morrendo agora na faixa de Gaza é a população civil. A gente viu o número de crianças, o número de mulheres e tudo mais que estão morrendo nesse momento. Então, sem dúvida alguma, os grupos aqui, eles estão se utilizando dessa dificuldade do país, dessa dificuldade que Israel tem tido agora, ou seja, uma certa fragilidade. O Hezbollah vai lá e o que ele quer ganhar? Ele quer ganhar essa popularidade. A gente tem visto isso, tem visto também com as fake news, acho que pode ser um assunto que a gente pode aprofundar. Ou seja, existe aqui uma guerra também, essa guerra de informações. E nessa guerra de informações, os grupos querem crescer e querem se desenvolver e querem ter o apoio das suas populações. Como você comentou, o Hezbollah ganhou muito poder, né, quando Israel colocou as manguinhas de fora demais ali lá na década de 80, década de 90, certo? Então, claro, a população apoia aqueles que querem o seu bem. Então, a mesma coisa está acontecendo agora. O Hezbollah tentando ganhar poder em cima dessa fragilidade de Israel, e isso deve acontecer durante algum tempo ainda, porque é, de fato, muito difícil para Israel conseguir eliminar o Hamas sem que existam prejuízos para a população palestina. Então, o mundo tem que tomar muito cuidado agora com essas narrativas, porque aí existem as narrativas de quem explodiu o hospital, né, de que Israel está matando os civis e tudo mais. Israel, na verdade, está defendendo o seu próprio território, e nessa defesa do próprio território, o Hamas, na verdade, que está fazendo com que a parte da população palestina acabe sofrendo as consequências. Israel está correto em fazer isso, está certo de ter que eliminar o Hamas. E eu entendo que isso vai levar algum tempo, mas, claro, Israel tem que aprender com o passado, como de próprio Israel e de outros países, que essas ocupações não fazem nenhum sentido. Em todos os países que existiram ocupação, Afeganistão agora, a hora que os Estados Unidos saiu do Afeganistão, vão lá, a Al-Qaeda vai lá e toma novamente o poder. Então, tem que se tomar muito cuidado. Israel vai ter que... É um jogo de xadrez aqui, vai ter que pensar muito bem nos próximos passos.